Bom dia, gente. A gente vai trabalhar hoje com alguns aspectos visando a prova do SAEB, né? A gente sabe quanto é importante essa prova para a escola, quanto é importante essa prova para a própria Secretaria de Educação, já que essa prova do SAEB é a nível nacional. Nós temos aqui a nível estadual o SPAES e a nível nacional temos o SAEB. O governo do estado não fez, né, não realizou o SPAES ano passado, nem esse, mas o governo federal resolveu realizar. E a gente então vai trabalhar a partir de hoje alguns aspectos, né? Hoje e amanhã a gente trabalha o descritor 1 e amanhã trabalha o descritor 2, e na próxima semana a gente volta a trabalhar visando o Enem. Foi assim que a gente combinou com a coordenação da escola, tá certo? Então nós vamos ver aqui hoje o descritor 1. Vamos trabalhar o descritor 1, que é aquele mais simples, é aquele descritor que permite que nós identifiquemos, né, mensagens, ou seja, que nós identifiquemos informações explícitas em um texto, tá certo? Esse é o descritor 1, e aí a gente vai trabalhar hoje, amanhã a gente trabalha outros descritores, e depois a gente retorna na outra semana com outros descritores. Na próxima semana a gente vai voltar a trabalhar visando a prova do Enem, que será dia 21. Nós vamos ter duas provas seguidas, né? A do SPAES na semana do dia 17, e logo na sequência, no final de semana, 21, já será a realização do Enem. Então vamos ver aqui como a gente vai localizar o gabarito dessa questãozinha que está aqui logo na primeira questão, né? Por que o milho não vira pipoca? Não importa a manifestação, não importa a maneira de fazer a pipoca. Sempre que se chega ao final do saquinho, lá estão os duros e ruidosos grãos de milho que não estouraram. Essas bolinhas irritantes que já deixaram muitos dentistas ocupados estão com os dias contados. Cientistas norte-americanos dizem que agora sabem por que alguns grãos de milho de pipoca resistem ao estouro. Há algum tempo já se sabe que o milho de pipoca precisa de umidade no seu núcleo de amido, cerca de 15%, para explodir. Mas pesquisadores da Universidade Purdue descobriram que a chave para um bem-sucedido estouro do milho está na casca. É indispensável uma excelente estrutura de casca para que o milho estoure. Cascas danificadas impedem que a umidade faça a pressão necessária para que o milho vire pipoca. Se muita umidade escapar, o milho perde a habilidade de estourar e apenas fica ali, explica Bruce Remaker, um professor de química alimentar da Purdue. Interessante que a gente nunca pensa nisso quando vai comer a pipoca, né? A gente joga lá o milho, né? A pipoca estoura, a gente joga logo, a gente está preocupado já em se desfazer daqueles milhos duros, né, quebra-dentes, que não estouraram, né? E aqui os cientistas já descobriram mais ou menos por que isso acontece. Então, para a resolução dessa questão, a gente precisa destacar no texto, a gente sempre lembra, ao ler um texto, seja para o SAEB, seja para o SPAES, seja para o Enem, a gente deve sempre ter em mãos um marcador de texto, né? Para a gente poder ir destacando aquilo que pode nos ajudar a encontrar o nosso gabarito correto, tá certo? Há algum tempo já se sabe que o milho de pipoca precisa de quê? Umidade. Destaquemos aqui umidade, porque essa umidade vai ser necessária, né? Onde essa umidade? No núcleo do amido, né? Cerca de 15% para explodir. Aparece aqui o mais. Porém, contudo, pesquisadores da Universidade de Purdue descobriram que a chave para um bem-sucedido estouro do milho está na casca. Essa casca precisa ser o quê? Ter uma excelente estrutura, porque as cascas danificadas impedem que a umidade faça a pressão necessária para que o milho vire pipoca, né? Para o milho estourar, temos a pergunta aqui, né? É preciso que a casca seja mais úmida que o núcleo. Ele fala em umidade, mas a gente vai observar que ele não fala se essa umidade é na casca. Pelo contrário, ele diz que essa umidade é no amido, né? Ou seja, no interior do milho. E ele fala ainda que a casca danificada prejudica, ou seja, não faz pressão suficiente sobre essa umidade para que ocorra a explosão maravilhosa que transforma o milho duro numa excelente pipoca macia, né? Então, a letra B aqui nós temos a casca evite perda de umidade do núcleo, né? Porque se ela estiver danificada, essa umidade vai
ser perdida e não havendo essa pressão, claro que não vai haver o estouro fantástico da pipoca, tá certo? Um detalhe, gente, é que nas questões do Saeb a gente deve observar o seguinte: não é só a questão correta que importa. Quando você marca uma questão não correta, você ainda vai ser analisado, você ainda vai ser, digamos assim, avaliado quanto ao nível. Porque se você de repente marcar aqui a letra D, o núcleo seja mais transparente que a casca, com certeza você não acertou o gabarito e ainda assim você marcou uma questão que não tem nada a ver com o texto, ou seja, que não pode ser justificada, pode ser ratificada no texto, tá certo? Se você dissesse o seguinte, que a casca seja mais úmida que o núcleo, o seu nível, você seria avaliado no nível maior do que se você marcar a letra C, a letra D ou a letra E, já que esses elementos, né, eles não têm nenhuma, digamos, embasamento no texto. Pelo menos na letra A existe lá uma referência à umidade. Mesmo assim, você não teria acertado a questão, não teria feito a leitura correta. Então, na prova do Saeb, até mesmo as questões, digamos assim, erradas, né, que você marcou, elas vão ser analisadas de forma diferente, porque algumas têm algum contato com o texto, e aí o seu nível de proficiência não vai ser tão prejudicado, mas se você marcar um item totalmente aleatório, um item que não tem nada a ver com o texto, o seu nível baixará mais ainda, tá certo? Muito bem. Segunda questão. Leia o texto a seguir e responda. Namoro. O melhor do namoro, claro, é o ridículo. Vocês dois no telefone. Desliga você. Não desliga você. Você. Então vamos desligar juntos. Tá. Conta até 3. 1, 2, 2,5. Ridículo agora, porque na hora não era. Na hora, nem os apelidos secretos que vocês tinham um para o outro, lembram? Eram ridículos. Ronron, Suzuka, Alcizarrão, Suruzuca, Gongônia, Gongonhal, Mamosa, Purupupuca. Não havia coisa melhor do que passar tardes inteiras no sofá, olho no olho, dizendo: as dondozeiras amam os dondozeiros. Ama, mas os dondozeiros amam as dondozeiras mais do que as dondozeiras amam os dondozeiros. Não, as dondozeiras amam os dondozeiros mais do que, e etc. E entremeando diálogo, longos beijos, profundos beijos mais do que de lindo, beijos de amígdalas, beijos catetéricos, tardes inteiras. Confesse, ridículo só porque nunca mais. Depois de ridículo, o melhor do namoro são as brigas. Quem diz que nunca, como quem não quer nada, arquitetou um encontro casual com a ex ou o ex, só para ver se ela ou ele está com alguém, ou para fingir que não vê, ou para ver e ignorar, ou para dar um abano amistoso, querendo dizer que ela ou ele agora significa tão pouco, que podem até ser amigos, está mentindo. Está mentindo. E melhor do que as brigas são as reconciliações. Beijos ainda mais profundos, apelidos ainda mais lamentáveis, vistos de longe. A gente brigava mesmo, era para se reconciliar. Depois, lembra? 8 entre 10 namorados transam pela primeira vez fazendo as pazes. Não estou inventando. O IBGE tem as estatísticas. Olha que texto maravilhoso do Fernando Veríssimo. Então, nesse texto, a gente vai catando, a gente vai procurando aquilo que nos podem levar ao gabarito. Antes mesmo de chegar até o texto, antes de chegar nas perguntas, a gente já vai destacando, né? Quer dizer que o melhor do namoro, claro, é o ridículo. Mas o que é ridículo? Ridículo são os apelidos, né? São aquelas brincadeiras no telefone e tal. Mas não só isso. Existe outra coisa também que é muito bom no namoro. O que é? São as reconciliações que ele diz aqui na primeira linha do último parágrafo. E o melhor do que as brigas são as reconciliações. Tem um ridículo, depois tem as brigas e tem, claro, as reconciliações. Nós vamos, então, para a pergunta.
No texto, considera-se que o melhor do namoro é primeiro, as brigas do amor. Se você marcar essa questão aqui, com certeza você não vai acertar a questão, mas pelo menos você tem algo que tem dentro do texto, né? Mas se você disser as mentiras inocentes, não tem nada no texto que refira-se a mentiras inocentes, né? Se você marcar aos apelidos carinhosos, também, né? Os apelidos carinhosos também são bastante interessantes. Você tem esse contato com o texto, tá certo? Mas você tem os apelidos carinhosos, já está associado ao ridículo, que já está aqui na nossa perguntinha, né? Verdade? Na nossa afirmação. Então, não vai ser a letra dedicada aos telefonemas intermináveis. Isso também está dentro do ridículo. Então, no ridículo vai incluir o quê? No ridículo inclui tanto os apelidos como os telefonemas intermináveis. Então, você vai analisando, você vai ver que isso estando dentro do ridículo, não pode ser isso associado ao ridículo, né? Então, as brigas do amor, mas o melhor não são as brigas, são as reconciliações felizes, né? E isso está explícito aqui, exatamente quando ele diz aqui, depois do ridículo, ou seja, associada ao ridículo, o melhor do namoro são as brigas. Mas bem aqui ele vai dizer assim, e o melhor das brigas, claro, são as reconciliações, tá certo? Então, aqui na letra C de caso, nós temos as reconciliações felizes. E ele vai finalizar, então, mostrando qual é a principal consequência dessa reconciliação, tá certo? Então, nós temos aí o gabarito da letra C, mas, repitamos, se você marcar as brigas de amor, você vai errar o gabarito, mas você está dentro da possibilidade textual, né? As mentiras inocentes, não. Aqui você teria descido mais um nívelzinho, porque as mentiras inocentes nada tem a ver com o texto não traz nada disso, né? Também, os apelidos carinhosos, você não teria errado tanto, mas também não teria percebido aí que isso, os apelidos como os telefonemas interminados estão dentro do que ele já chama de ridículo. Os índios descobertos pelo Google Earth. Leia o texto e responda. Duas aldeias de índios que vivem isolados foram fotografadas pela primeira vez na fronteira entre o Peru e o Acre. Olha aí, vamos destacar isso aqui, né? Pode ser que nos ajude lá na frente. O sertanista José Carlos Meirelles, da FUNAI, havia encontrado ainda em terra vestígios de duas etnias desconhecidas, as dos Mascos. Riele Franciscato, outra sertanista da FUNAI, localizou as coordenadas exatas das malocas pelo Google Earth, programa que fornece mapas por satélite. Meirelles, que procurava os povos havia 20 anos, olha aí, o cara procurava 20 anos, né? Sobrevoou a área e avistou os roçados e as ocas. O avião assustou a tribo, que nunca teve contato com o homem branco. As mulheres e crianças correram e os homens tentaram flechar o avião. A exploração de madeira do lado peruano pode ter estimulado a migração das etnias para o território brasileiro. Veja aí como ainda existem ainda tribos, né? Tribos de índios ainda, digamos assim, que não são conhecidas, né? Mas há pessoas, no caso aqui nós temos alguns sertanistas que vão em busca dessas tribos, não com o sentido de expulsá-las, de destruí-las, mas muitas vezes para ajudar. É o que aconteceu, por exemplo, com os Vilas Boas, irmãos Vilas Boas, quando descobriram no Alto Xingu, né? As tribos que lá existiam, eles imediatamente perceberam o mal que a aproximação do homem fazia a essas tribos. Ele então cuidou de preservar, né, de transformar o Alto Xingu numa área de preservação para que os índios não fossem molestados. Ainda hoje essas tribos devem muito aos sertanistas, né, aos irmãos Vilas Boas pela proteção, tá? Mas a questão aqui é simples. De acordo com esse texto, o primeiro contato entre os índios descobertos e o homem civilizado despertou nos índios um sentimento de alegria, dúvida, raiva, repulsa ou susto.
Ora, se você colocar aqui, marcar a letra A, alegria, voltando àquela questão do nível, né? Você não compreendeu realmente os elementos do texto, né? O texto foi totalmente mal compreendido, tá bom? Mas aí você colocar aqui raiva, você tem um leve contato ainda com o texto. Mas dentro do texto, como nós estamos tratando do descritor 1, que trata principalmente daquilo que está explícito, nós temos aqui no final do texto, 1, 2, 3, 4, 5, na quinta linha de baixo para cima, nós temos o avião assustou a tribo, que nunca teve contato com homem branco. As mulheres e crianças correram e os homens tentaram flechar o avião aqui, ó, numa tentativa de repulsa, né? Mas o sentimento que eles nutriram com relação à chegada daquele avião, né, foi de susto. Primeiramente ficaram assustados, depois o instinto de preservação fizeram com que, de certa forma, houvesse a reação. Então, aqui na letra A, nós temos o primeiro contato entre os índios descobertos e o homem civilizado despertou nos índios sentimento de susto. Aqui na letra E, de energúmeno, né, onde teremos aqui o nosso gabarito, né, a nossa questão, nossa alternativa correta. Ou seja, repitamos mais uma vez, questão simples, descritor 1, sempre trazendo. De modo geral, as questões do SAEB são muito simples, mas o que muitas vezes faz com que nós não acertemos, né, nós escolhamos o gabarito de forma errada, é exatamente a leitura superficial. E é preciso que a gente faça uma leitura um pouco mais acurada, tá certo? Aqui nessa questãozinha seguinte aqui. Meditação. Para meditar, o homus modernos ocidentais cruza as pernas, deixa as costas eretas, os braços relaxados, concentra a atenção num ponto e assim, imóvel, em pensamento e ação, liga a televisão. Ulisses Tavares. Veja como o poeta aí, né, mostra como a dominação da tecnológica, né, ainda na televisão, depois do rádio, depois na televisão, lembrando que desde o começo do século XX, que o homem é assolado, né, que o homem é, digamos assim, dominado por essa questão da tecnologia. Primeiro com o rádio, pela televisão, hoje o computador. Então ele poderia refazer esse poema aqui, colocando no lugar da televisão aí, computador. Possivelmente esse poema foi feito antes da internet, né? A expressão homos modernos ocidentais refere-se aos homens que vivem nas cidades, as pessoas que assistem televisão, a sociedade moderna ocidental, a sociedade machista e patriarcal, as pessoas em qualquer tipo histórico. Mais uma vez, nós vamos ter aí um nível de gradação se você não acertar a questão, né? Fica claro que esse homos, né, homos modernos ocidentais, são as pessoas que vivem na cidade, né? Ou seja, esses indivíduos cruzam as pernas, deixam as costas eretas, os braços relaxados, concentra a atenção num ponto imóvel em pensamentos e ação, liga a televisão. Só mas não poderia ser a sociedade moderna ocidental? Com certeza, dentro da sociedade moderna ocidental, nós temos ainda, e tínhamos, a época que o poema foi escrito, não há aqui uma referência cronológica, mas a gente sabe isso, né? Que temos ainda hoje, tínhamos pessoas que não tinham acesso à televisão, tá certo? Mas naquele momento ali, de modo geral, no momento que foi escrito o poema, a gente sabe que na cidade as pessoas todas assistiam à televisão. Tanto que tem um texto muito interessante do escritor Tomás lembro já o nome dele, né? Chamado Dentes ao Sol, no qual ele faz a referência no início, quando as pessoas abandonavam a mesa de jantar, iam para fora conversar, discutir coisas do cotidiano, falar sobre o casamento do filho de fulano e tal, e aí ele vai dizer, isso era ontem, depois ele vai dizer, hoje, as pessoas sentam-se e ligam à televisão, tá certo? Então, o gabarito aqui seria a letra A, aos homens que vivem nas cidades, né? Ou seja, o indivíduo que vive na cidade tem esse contato direto com a televisão. Hoje, com o computador.
Apelo. Amanhã faz um mês que a senhora está longe de casa. Primeiros dias, para dizer a verdade, não senti falta. Bom, chega tarde. Esquecido na conversa, vamos destacar isso aqui, né? Na conversa de esquina. Não foi a ausência por uma semana. O batom ainda no lenço, o prato na mesa, por engano, a imagem de relance no espelho. Com os dias, senhora, o leite a primeira vez coalhou. A notícia de sua perda veio aos poucos. A pilha de jornais ali no chão. Ninguém os guardou debaixo da escada. Toda a casa era um corredor deserto. Até o cenário ficou mudo. Até o canário ficou mudo. Não dar parte de fraco. Ah, senhora, fui com os amigos. 1 hora da noite eles se iam, ficava só, sem o perdão de sua presença. Última luz na varanda, a todas as aflições do dia. Sentia falta da pequena briga pelo saldo no tomate, meu jeito de querer bem. Acaso é saudade, senhora? Ah, suas violetas na janela não lhes poupei água e elas murcharam. Elas murcham. Não tenho botão na camisa. Calço a meia furada. Que fim levou o saca-rolha? Nenhum de nós sabe, sem a senhora, conversar com os outros. Bocas raivosas mastigando. Venha para casa, senhora, por favor. Um apelo dolorido, né? Do indivíduo que perdeu a esposa, né? De acordo com esse texto, nos primeiros dias, o narrador. A gente vai procurar, então, no texto, volta ao texto, e vai procurar, claro, no começo do texto, onde há referência a esses primeiros dias. Amanhã faz um mês que a senhora está longe da casa. Primeiros dias, para dizer a verdade, não senti falta. Por bom chega tarde, esquecido na conversa de esquina. Isso é a cara do Dalton Trevisan, viu? Se você, pelo amor de Deus, se deparar com o texto de Dalton Trevisan numa prova, não importa que prova seja, procure preencher as entrelinhas, porque às vezes nem verbo ele quer utilizar. Né? Você vê aqui nessa sequência aqui, ó. Primeiros dias, para dizer a verdade, não senti falta. Bom chega tarde. Esquecido na conversa de esquina. Ele come até os verbos. Né? O Dalton Trevisan é esse escritor telegráfico, um dos contistas mais profícuos do Brasil. Né? Então, nesse trecho que ele escolheu aí, a gente já vai encontrar o gabarito da questão. De acordo com esse trecho, nos primeiros dias, o narrador achou bom chegar tarde, deixou de guardar os jornais, pediu para a senhora voltar ou procurou sacar rolhas. A gente vai ver que há uma gradação aí, né? Quando ele deixa de. Não era ele que guardava os jornais, era ela, né? Ela que ajeitava os jornais, guardava-os. Né? Ele está sentindo falta disso. Né? Ele pede para que ela volte no final do texto já. Né? E ao longo de todo o texto, esse apelo está implícito. E ele procurou sacar rolhas já quando ele já está. Faz parte do apelo. Né? Todos esses elementos aqui, deixar de guardar os jornais, né? Que era ela que fazia isso. Pedir para ela voltar e procurar o saca-rolho, tudo está dentro do apelo. Né? Mas nos primeiros dias, ele achou até bom, chega tarde. Mas vieram os outros dias, a sombra no espelho, toda aquela presença dela estava ali, né? Apesar de ela não estar. Tá certo? Então, gabarito, letra A de amor. Então, vamos lembrar, quando a gente for para a nossa provinha do SAEB, descritor 1, localizar informações explícitas. Se a pergunta for segundo o texto ou de acordo com o texto, pode ir no texto buscar que, se ela não estiver bem clara, ela está nas entrelinhas da resposta para essa questão, tá certo? Isso vale também, claro, para as nossas provas do Enem. Isso vale também para as nossas provas do Enem, para as nossas provas da UES, ou seja, leitura de texto é feita a partir de busca de informações que se encontram lá ou nas entrelinhas, tá certo? Queria agradecer a vocês a presença e dizer que amanhã nós continuamos, né? Nós continuamos com essa, falando ainda sobre a questão dos descritores do SPAES.